exclusiva para pessoas neurodivergentes. Nascemos dentro da universidade a partir de mais de 30 anos de pesquisas. Temos um método patenteado no INPI, que usa videografia e análise interacional. Somos uma política pública que atende estudantes, suas famílias, professores e gestores. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Emília Felipe. Eu sou gestora no Núcleo de Gestão do Porto Digital. Estou lá nesse momento como gestora. Vim aqui para o nosso podcast, que é uma parceria da Ponte, da Jornada Beta Nordeste e do Porto Digital, para conversar com uma pessoa muito especial que sabe tudo sobre educação, especialmente quando a gente fala de educação de jovens, pesquisa, pós, etc. Temos muita coisa para falar aqui hoje. E eu queria que a nossa querida Bárbara se apresentasse e daqui a pouco a gente começa a falar sobre os projetos. Obrigada, Emília. Obrigada pelo convite, por estar nesse espaço que é tão importante, né, para a educação, inovação e tecnologia. Eu me chamo Bárbara, eu sou atualmente supervisora dos programas educacionais do Porto Digital, atuando nessa conexão entre empresas e formação de capital humano. Minha formação, eu sou mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e sou doutora em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho forte atuação principalmente nas áreas de pesquisa, educação e pós-graduação também, preparando esses estudantes para uma formação continuada. Como vocês podem ver, né, você quer se preparar para a sua vida acadêmica, fale com Bárbara Rodrigues. E a gente tem aí uma grande parcela da tua vida dedicada à educação, né, Bárbara? Queria até falar mais um pouquinho disso. Como é que você chegou saindo da academia e entrando para a conexão com empresas? Como é que você chegou no ecossistema do Porto Digital? Perfeito. Existiu um momento em que eu estava bastante concentrada nessa jornada acadêmica mesmo. E ainda quero, né, ser professora, eu acho que ainda é um espaço que eu quero frequentar, voltar a frequentar. Eu comecei a dar aula muito cedo, com 21 anos de idade, eu já dava aula. E durante essas minhas experiências eu vi o quanto que a tecnologia estava sendo um elemento muito importante na formação das pessoas que eu acompanhava, né? Não podia ser algo totalmente separado. E aí eu comecei a olhar para essa área com muito mais interesse e fui buscando ali uma migração de carreira, já que eu era professora, né? Minha formação é muito da área de humanas. E aí, por meio desse contato, eu fui me aproximando também do Porto Digital, por meio das iniciativas do Porto Digital, que são mais externas, né? Como o Hack and Play, por exemplo. E surgiu essa oportunidade de atuar junto ao eixo de educação do Porto Digital em um programa, que é o Programa de Residência Tecnológica, fazendo esse acompanhamento dos estudantes. Inicialmente eu comecei trabalhando no laboratório, eu era uma coordenadora logística ali, trazendo oficinas, conteúdos para os estudantes, acompanhando a jornada deles. E aí a gente foi crescendo e crescemos bastante nos últimos anos, então hoje eu atuo na supervisão e na coordenação de todos os programas que a gente tem no núcleo. Muito bacana, Bárbara. Inclusive, só um rápido parênteses que a gente estava falando na abertura, o quanto para os professores e gestores de educação é importante se aproximar de ecossistemas como o Porto Digital por meio de eventos, né, outros conteúdos e com medo mesmo, se for o caso, estar com medo de se aproximar e sem saber mesmo, né, porque a gente começa assim. Né? Eu comecei por outros caminhos, também comecei assim, você também. Acho que a gente precisa mais conectar. Mas bem, falando em conectar-se, a gente tem uma conexão muito forte do Porto Digital com a necessidade de formação de novos talentos, né? Para quem não conhece a história do Porto, 25 anos atrás a gente tinha uma situação um pouco contrária, né? Tinham vários talentos indo embora e a gente precisava de projetos para que eles ficassem. Isso foi uma das forças motrizes que gerou a criação do nosso ecossistema. No entanto, passaram-se alguns anos e a gente entrou, como todo o país, numa necessidade de mão de obra qualificada na área de tecnologia e inovação. E aí a gente tem a residência tecnológica do Núcleo de Gestão do Porto Digital como essa área que está fazendo um trabalho fantástico de entrega para o mercado de pessoas não só qualificadas tecnicamente, mas também em níveis comportamentais. E aí eu posso dizer, claro, tem o meu viés aqui, tá, gente? Obviamente, mas posso dizer como testemunha de gestão, que teve pessoas egressas dos programas da residência tecnológica que realmente é um profissional diferenciado. Mas para explicar melhor o que é a residência e como é que ela funciona, eu queria que Bárbara entrasse nessa introdução. Por favor, Bárbara. Com certeza.
Bom, o programa de residência tecnológica do Porto, ele nasce ali no ano de 2019, tentando sanar um desses problemas, né? Tanto essa questão quantitativa de que a gente precisava de mais pessoas formadas para o parque tecnológico, como também essa questão qualitativa. A gente ouvia dessas empresas que esse profissional, às vezes até respondia tecnicamente, mas ainda assim a empresa precisava investir muito, e investimento é custo, é tempo, para que ele aprendesse o básico necessário, né, para atuar junto à empresa. Por vezes a pessoa chegava qualificada tecnicamente, mas ainda tinha muitas lacunas comportamentais. Então, aquela frase clássica de RH, né? Você contrata pela hard skill, a habilidade técnica, e você demite pela soft skill, que é a habilidade comportamental. E isso estava criando, de certa forma, um descompasso nesse mercado, bolha salarial, alto turnover. Então, quando surge o programa de residência tecnológica, a gente vai olhar primeiro para essa matriz curricular, que a gente senta com essas empresas, pega essas matrizes tradicionais e adapta de acordo com as necessidades dessa empresa, atualizando e deixando muito mais pertinente para o que esse mercado precisa. E, por um outro lado, olhando para essa formação, não só vendo a parte técnica, mas vendo como a gente pode desenvolver esse comportamento apropriado para a dinâmica do dia a dia de uma empresa. Então, o que a residência faz é, por meio de um programa de mentorias, a gente traz uma pessoa que está no mercado de trabalho hoje enquanto um instrutor técnico para desenvolver projetos e desafios reais com esses estudantes. E a gente faz isso desde o primeiro semestre, para que eles já entendam como é o dia a dia do mercado. Então, ele não precisa esperar a oportunidade chegar ou esperar o fim dessa formação para ele entender o que ele precisa ter enquanto responsabilidade. E, às vezes, gente, é gestão de tempo, né, oratória, comunicação, trabalho em equipe. A gente já coloca eles desde o primeiro período nesses ambientes de desafio, né, mas para que eles pratiquem isso e eles consigam ter esse diferencial no mercado. Isso é fantástico, Bárbara, porque eu estava até comentando com outros colegas que tem um conhecimento tácito ali do dia a dia, né, que a empresa em geral não ensina e todo mundo acha que a pessoa tem que vir pronta, né, e fica ali um joguinho do contente, né? Eu finjo que você vem pronto e você finge que me ensina, né? E ninguém ensina nada para ninguém de forma estruturada, mas todo mundo espera que a pessoa se comporte de determinada forma. Exato. E a impressão que eu tenho é que com o distanciamento causado por tecnologias de alto impacto, como a IA e a presença remota das pessoas, a troca que a minha geração tinha com os veteranos, que era muito intensa, a gente acabava aprendendo muita coisa ali não estruturada, ela ainda não foi substituída por uma educação mais intencional. E aí, na residência tecnológica, como você falou, são habilidades que, de outra forma, talvez ele nem aprendesse nas primeiras oportunidades de trabalho, né? Especialmente na contemporaneidade em que, em tecnologia e inovação, talvez o trabalho dele, aí eu vou colocar aspas gigantes aqui, tá, gente, seja substituído por um IA. É um valor muito grande, especialmente para quem está na gestão buscando esse tipo de profissional já com algum conhecimento, já que mesmo que o gestor tenha essa consciência, às vezes institucionalmente você não tem o recurso para que isso seja ensinado para o seu time, né? Exato. E a gente tenta, ao mesmo tempo em que, ao olhar para o estudante, a gente tenta desmistificar essa figura do desenvolvedor, né? Que a gente trabalha principalmente com estudantes que estão se formando em análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, de que vai ser aquele desenvolvedor que vai chegar na empresa, colocar o capuz e codar, né, numa luz baixa, né? E não vai precisar falar com ninguém. A gente coloca isso para eles sempre, né? Você sempre vai precisar se relacionar com pessoas. Você precisa ter habilidades para se relacionar com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho com essas empresas de RH, entendendo que é uma geração que passou por um outro processo de socialização. E é uma geração que muitos deles viveram anos, né, principalmente os 2 anos da pandemia, em que eles começaram a conviver com os amigos de forma remota. E isso impacta ainda um pouco desse jovem, principalmente, que está indo para o mercado de trabalho agora. Então, como a gente traz muito na residência essas experiências que, mesmo que sejam remotas, a gente estimula a abrir a câmera, estimula a participar de forma ativa, porque aquele estudante vê valor nessa troca, porque ele de fato aprende algo real, né, que uma empresa, e a gente tem várias empresas parceiras hoje, são mais de 90, então são diferentes realidades que eles vivem semestre a semestre, eles enxergam valor em, de fato, construir uma formação que é diferenciada.
Faz todo sentido. E tem um benefício para a empresa também nessa linha que a gente está falando de treinamento, né? De desenvolvimento, na verdade, de habilidades comportamentais. Porque a empresa que pluga, que chega na residência tecnológica, ela precisa indicar pessoas também na empresa. Essas pessoas também treinam mentoria, né? Que é uma ferramenta de baixo custo na empresa, que tem um valor enorme, né? E se usa pouco, assim, de forma estruturada, né? Isso acontece muito organicamente, às vezes, né? Você encontra uma pessoa que dá aquele match bacana, o santo bateu ali, né? E aquela pessoa te ajuda ao longo da sua carreira dentro da empresa, mas é uma ferramenta corporativa de educação e de desenvolvimento que pode ser estruturada, e a residência tecnológica oferece esse recurso. Tudo gratuito, tá, gente? A gente não falou, né? Mas a empresa ainda, vou colocar um ainda assim, porque daqui a pouco vão aumentar os custos, a gente não vai conseguir, né? Sei lá. Mas ainda a empresa não paga nada. A gente tem uma vantagem, né? Por ser uma política pública, a gente consegue ter recursos suficientes para não cobrar da empresa para participar desse programa. E aí, Bárbara pode falar mais um pouquinho sobre empresas que se interessam por esse tipo de suporte. Quando eu falei grátis, eu acho que quem está assistindo, se for empresário, vai dizer, opa, peraí, fala de novo, volta aí, para eu entender melhor. Quando a gente faz a apresentação para essas empresas, faz o convite, a participação é muito comum, eles perguntarem, ok, quanto que eu preciso pagar? A gente fala, é gratuito. O que a gente pede em troca é o horário, né, o tempo de trabalho de um colaborador seu, ou seu mesmo, né? A gente tem também pessoas da gestão que muitas vezes gostam de participar, porque a gente entende que é algo de muito valor para aquele estudante e para o nosso programa. Mas fora isso, o programa roda de forma gratuita, e o que eu acho que ele entrega de benefício para essa empresa, além de ser uma ótima oferta de banco de talentos, sim, né? Sem Porque dúvida. a gente sabe que custo de processo seletivo hoje é caro. Muitas vezes, o tempo daquele RH para chamar um talento nem sempre consegue converter, de fato, uma pessoa que permaneça muito tempo na empresa. E durante 3 meses, que é o semestre letivo, aquela empresa vai estar em contato com um jovem talento que pode ser absorvido, que vai estar reconhecendo a cultura organizacional e que já vai estar de frente com desafios reais que aquela empresa lida. Então, aquela empresa, ela primeiro tem essa troca, né? Porque acho que a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando. Então, Sim. você trazer esse colaborador para esse espaço de ensino, dessa troca, é muito satisfatório, gratificante. É exato. muito gratificante. A gente tem sempre um feedback muito positivo dessa experiência, desses instrutores. Ela pode ter um produto ao final desse processo. Não é incomum os nossos estudantes eles chegarem no final e pegarem esse desafio de fato e trazerem uma solução tecnológica pronta, ou pelo menos ali perto de estar pronta para aquela empresa, e a empresa ela pode se utilizar disso, né? A entrega é feita para a empresa ao final do semestre. E além disso, né, ter todo o acesso também ao networking que o Porto Digital traz, porque a gente tem uma série de eventos, uma série de parceiros também que vão ao longo do semestre aproximando, né, essas pessoas para que a gente crie ali uma conexão não só entre os estudantes, mas entre os mentores do Porto Digital, que também é importante, acho que é um diferencial na residência. A empresa ela não entra sozinha nessa experiência com o estudante. A gente tem um mentor do Porto Digital, que é uma pessoa do nosso time, que é um desenvolvedor que está trabalhando no mercado, que faz essa intermediação, então auxilia também a empresa no acompanhamento desses estudantes, e a gente consegue criar ali o nosso ecossistema de educação dentro do eixo, que tem sido de muito sucesso, tem trazido resultados muito positivos. Esse ponto que você trouxe, que eu guardei, botei um pinzinho aqui para a gente voltar, que é do quanto isso facilita a captação de novos talentos, né? A atração e a retenção dessas pessoas, ou o engajamento, né? Retenção talvez seja melhor, o engajamento dessas pessoas dentro da empresa, que eu fico brincando que muitas seleções, a modelo tradicional de seleção é meio que casar na balada, né? Você nossa, você é muito legal, vamos casar, pronto, casa, e aí você não entende, não conheceu ainda a pessoa, e vai conhecendo depois, né? E aí, às vezes, os 3, 6 meses, putz, não funcionou tão bem. E uma experiência como a da residência permite isso que você trouxe, né? Esse relacionamento prévio, entender o que ali talvez seja inclusive um problema seu como empresa e não do candidato necessariamente, né? Isso é muito bacana, é uma experiência muito boa. E aí, Bárbara, mas a gente está falando para as empresas, mas o público que assiste esse podcast por meio do Porto Digital, da Ponte, mas também por meio do canal da Bet Brasil, né, que é uma referência mundial em eventos de educação e tecnologia. Então, nós também temos pessoas que são de educação
professores e professoras, tem gestores e gestoras, tem pessoas empresárias e certamente deve ter gente de faculdade e universidade perguntando, esse negócio é muito bom. Qual é a pegadinha? O que é que tem aí para mim? Como é isso? Como é que funciona? Por que não tem faculdade pública, né? Uhum. Podia falar mais um pouquinho sobre essa relação com as instituições de ensino? Posso sim. Hoje a gente tem parceria com 7 instituições de ensino e elas são privadas, né? O nosso modelo ele funciona com essas instituições por alguns motivos. A gente já teve uma parceria com uma instituição pública, mas como a gente tem um pouco mais de rigidez nessa adaptação das matrizes curriculares, da própria forma como a gente consegue atuar, a gente optou por esse caminho com as instituições privadas. Até porque as instituições públicas, geralmente, o tempo de formação desses estudantes é maior. E o que a gente precisava era entregar mão de obra para esse mercado. Tanto é que hoje Recife dispara, né, no número de quantidade de estudantes da área de TI per capita. É a cidade que mais tem, assim, longe das outras cidades. É um número impressionante isso. É um número impressionante. E a gente fez isso por quê? Porque a gente focou principalmente em cursos tecnólogos. São cursos mais curtos, de 2 anos e meio, que têm nível superior, mas que a gente consegue entregar logo para o mercado de trabalho aquilo que eles precisam. Né? Hoje a gente também tem parceria com o ensino técnico, né, com outros cursos, já olhando também para outras frentes de atuação no mercado de trabalho, mas esse modelo hoje funciona melhor com essas instituições privadas. Não quer dizer que a forma de acesso à residência seja somente por meio de matrícula, né, a pessoa pagando. A gente hoje também tem a bolsa de estudos que é ofertada aqui em Recife por meio do Embarque Digital, que é uma parceria que a gente tem com a Prefeitura da cidade do Recife, e também agora para o ensino técnico a gente tem com o Protec, que também é um programa em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife, que a gente oferece bolsas para cursos de cibersegurança e desenvolvimento de sistemas com ênfase em banco de dados. O impacto social dessas possibilidades que a Bolsa oferece são incríveis, né, Bárbara? Tem impacto em famílias que de outra forma não teriam uma oportunidade como essa, tanto social quanto financeira. Exato. O embarque digital, principalmente, ele é uma política que ele surge após a residência tecnológica, né? Nosso presidente, Pierre Lucena, ele gosta muito de falar que a gente trabalha com um projeto piloto, a gente coloca debaixo do braço e aí a gente vai apresentar, né, para buscar esse financiamento para que cresça, né, esses Sim. projetos. O embarque, ele vem, de certa forma, da residência tecnológica, tentando, ao máximo, oportunizar essa residência para estudantes que vêm de escolas públicas, é o recorte que a gente faz, moradores da cidade do Recife, para que assim a gente consiga fazer com que o Parque Tecnológico tenha a cara de Recife. A gente sabe que a grande área de TI ainda é majoritariamente composta de homens brancos de classe média. Então a gente sentia falta de ver de fato a cidade ali no Porto Digital. E a gente conseguiu trazer isso, atraindo esses estudantes para o nosso, né, ecossistema. Hoje a gente já entregou cerca de 3.000 bolsas de estudo. Até 2028 a gente vai completar a entrega de 4.000, que agora vai exceder já, porque a gente tem outros parceiros financiando bolsas, como o Santander, que já financiou 30 bolsas de estudos. E a ideia é que a gente cresça cada vez mais para que a gente tenha uma participação muito mais representativa dessa diversidade que Recife é no Parque Tecnológico hoje. Muito bom. E a residência não tem fronteiras, tá, gente? Está em várias cidades. As instituições de ensino, as empresas que tiverem interesse, procura a gente no portodigital.org. Vocês podem mandar e-mail, conhecer mais sobre o Porto Digital. E também as instituições que querem entender mais o modelo, né? Outras ICTs que querem copiar, podem copiar à vontade, minha gente, a gente não tem problema com isso. Procurem Bárbara e o time para poder entender melhor. A gente vai já encerrar, mas, Bárbara, antes de a gente fechar, poderia também falar mais um pouquinho, aliás, super rápido, sobre as outras iniciativas do time de educação, porque vocês ainda têm outras frentes, né, que estão relacionadas ao mercado de tecnologia e inovação. Isso. Além do programa de residência e esses programas que, né, estão junto com a residência, a gente tem o programa de academias hoje, que é financiado pelo governo do estado, em que a gente olha para esse público de migração de carreira, ou seja, essa pessoa que é um pouco mais madura já por ter trabalhado em outros setores, mas quer migrar para a área de tecnologia. Então a gente oferece formações rápidas, curtas e garantia de empregabilidade
né, ali no final desse processo, junto às empresas. E é alta, né, Bárbara? Isso, é muito alta. Assim, quase todos os estudantes ali que participam, se eles se dedicarem, estiverem ali presentes, a gente tem esse convite ao final do processo para se empregarem. E além disso, a gente tem outros projetos também que estão surgindo aí, como o Trilha Pós, o Tech Sênior, que ainda estão nascendo, mas que é de letramento digital para 60+, é pós-graduação para esses estudantes da residência, que são paralelos ao que a gente faz hoje. Muito bom ver tudo frutificando. E assim, gente, eu tô enviesada porque eu sou fanzaça desse time de educação fantástico lá do Núcleo de Gestão de Porto Digital. E, de novo, procurem a gente nas redes sociais, no nosso site, procurem e tirem suas dúvidas, marquem uma visita, né? A gente tem um andar dedicado à área de residência tecnológica, educação, embarque digital e todos os programas aqui no Recife Antigo, onde está acontecendo aqui a Jornada BET Nordeste. E, Bárbara, muitíssimo obrigada, foi ótimo, adorei a conversa, sempre bom conversar com você e sempre bom mostrar para todo mundo como a educação transforma esse mundo, como já diria aí nosso querido Paulo Freire. Com certeza, muito obrigada pelo convite, Emídia. Até mais, gente.